Nós temos novidades sobre humanos. Humanos, se você ainda não conhece, tá? Eu lancei um vídeo há 2 dias atrás um pouquinho mais com detalhes sobre humanos, mostrando como é que ele funciona efetivamente. Mas se você não viu aquele vídeo, basicamente o que ele faz é isso daqui, tá? Ele é um agente que atua de forma autônoma para resolver uma tarefa. Então ele não é só como o ChatGPT, que você faz uma pergunta e ele dá uma resposta. Ele faz uma atividade completa para você, tá? Então esse exemplo daqui, a pessoa queria comprar uma atividade, uma propriedade em Nova York, em uma área que tivesse um crime baixo e tivesse boas escolas. E aqui a gente consegue ver, isso aqui não foi em tempo real, mas a gente consegue ver como humanos ele atua, tá? Então ele começa aqui, ele cria um ambiente virtual, isso aqui é um ambiente virtual, tá? É como se fosse um localzinho ali onde ele pode estar realizando as atividades dele com segurança. Então ele cria um planejador, depois ele faz uma pesquisa de acordo com o que o usuário pediu e ele consegue até passar de sistemas de segurança que são contra robôs, né? Então ele consegue aqui passar e ele entra aqui no site, ele começa a pesquisar. Então ele executa várias ferramentas para fazer essa atividade de forma 100% autônoma para você. E aqui ele faz, são várias etapas mesmo. E no final aqui ele entrega para você o resultado, tá? Que aqui ele deu todas as sugestões de locais, de casa e tudo mais. Então isso aqui é um uso muito legal de agente com inteligência artificial. Isso aqui é muito revolucionário. E isso é tão revolucionário que eu até queria trazer essa matéria aqui para vocês, porque essa matéria ela diz aqui, ó, Agentic AI, tá? Que isso aqui é basicamente inteligência artificial com agentes. Ela é a próxima grande inovação que está transformando os negócios e a tecnologia. E coisas que esse tipo de agente consegue fazer, né, é desenvolver estrutura de sites e layouts de tela, gerar conteúdo para cada página, escrever código, criar visuais e incorporar gráficos, testar a capacidade de resposta e depurar problemas. Isso aqui é muito voltado para código, tá? Mas consegue fazer muito mais coisas dependendo de onde você está aplicando. E eu quis trazer isso aqui porque eu vi algumas pessoas falando que humanos não eram uma revolução tão grande assim, porque ele não é modelo. Só que os modelos já chegaram no limite de desenvolvimento deles, tá? Agora a gente realmente consegue explorar o máximo da inteligência artificial, trazendo ela para os nossos sistemas do com site de forma precisa, elas conseguirem executar efetivamente tarefas pra gente. E eu achei bem legal, porque no meu vídeo do dia anterior, de ontem, eu fiz um jogo com inteligência artificial e eu fiz mais ou menos 20 prompts. E eu achei bem interessante que esse cara aqui, com um prompt, ele fez um jogo muito melhor do que o que eu fiz, não é verdade? E se você não viu esse vídeo, você pode entrar no canal e ver, tá? Eu vou até deixar aqui o link do vídeo. Mas tá vendo que ele é um jogo bem mais legalzinho até do que eu fiz com 20 prompts. E isso é tão revolucionário exatamente por conta disso. Porque, veja, no dia anterior, eu fiz um jogo básico e com humanos, que ainda não liberou para uso acesso geral, tá? Se você quiser ter acesso ao humano, você precisa clicar aqui em começar e colocar um código de convite. Tem gente vendendo isso por $20.000 hoje, tá? E hoje, com humanos, você já consegue fazer isso com prompt. Esse cara daqui é o Nicolas Zula, eu falei dele sobre ele no vídeo passado. Esse protótipo dele, ele fez mais ou menos em 1 hora. Isso dá mais ou menos 40 prompts, tá? Então o cara em 40 prompts criou isso, enquanto humanos com um prompt já criou algo muito similar, do mesmo nível de qualidade, tá? Então isso mostra como agentes, eles têm o potencial realmente de acelerar muito a nossa curva de aprendizado para a gente conseguir efetivamente utilizar a inteligência artificial no nosso dia a dia do trabalho. Um uso muito legal que eu vi do Humanos foi da criação do site da Apple. E o Humanos fez isso em 1 hora, tá? Foi um prompt que ele fez em 1 hora. O cara, ele disponibilizou aqui o espaço. Então a gente consegue ver o site aqui ao vivo. O Humanos entrou aqui no site da Apple, copiou tudo, fez os efeitos. Isso aqui é só uma página, tá? Mas ele copiou todo o design do site da Apple com prompt. E até o menu aqui, estilo vidro, ele conseguiu fazer. Então, o Mano já é realmente muito poderoso. Inclusive, olha aqui, ó. Exatamente com prompt, ele fez o mesmo estilo de jogo que eu fiz, né? Que foi esse tipo de jogo que viralizou. De aviãozinho. Ficou muito melhor que o meu, né? Eu fiz em 20 prompts, ele prompt ficou muito melhor. Outro uso muito legal que eu vi do Manos é essa pessoa daqui. Ele estava indo para o trabalho, ele estava indo para a reunião, e ele pediu para o Manos preparar todos os pontos da reunião para ele se preparar e falar muito bem lá na reunião enquanto ele dirigia. Então aqui o Mano está preparando todo o roteiro da reunião para ele, para quando ele chegar lá ele já ter tudo pronto. Eu quero que você perceba como agentes são poderosos, até porque eu vou estar ensinando vocês a criarem agentes também em outros vídeos, tá? E um vídeo muito bom, que é esse vídeo da Anthropic, que ele fala um pouco sobre como você criar bons agentes. E tem um tópico que nesse vídeo que eles falam sobre
workflow versus agentes. E agentes, eles basicamente têm um pouco mais de liberdade, enquanto o workflow é um pouco mais rígido. Então, aquele conjunto de etapas, ele segue sempre da mesma forma no workflow, enquanto no agente não. No agente, as etapas são opcionais por agente e ele que vai decidir se ele vai utilizar aquele passo ou não, tá? E por que eu tô falando isso? Porque eu quero mostrar para você um exemplo de um workflow que você também pode substituir algumas etapas aqui por agentes para mostrar como essas ferramentas elas são criadas com múltiplos agentes, tá? Isso aqui é um agente de suporte de WhatsApp, tá? Que a gente criou para a gente mesmo. E aqui a gente tem memória de longo prazo para ela conseguir aprender com o tempo, com a interação com o usuário. Tem proteção contra mensagens que tentam hackear o prompt da gente. Aqui tem várias ferramentas, por exemplo, de tempo para o nosso agente saber qual é o horário e dia daquele momento que a pessoa entrou em contato. Tem os nossos bancos de conhecimento. E aqui a gente entra com o LL, que tem o nosso modelo de prompt, né? A gente até criou o nosso próprio modelo de prompt, que a gente acha mais fácil para utilizar com agentes. Então, se você pausar e olhar aí, você já consegue ver o nosso modelo. E essa inteligência artificial daqui, ela faz um filtro, uma triagem para essa daqui, que faz outra triagem mais simples para essas outras inteligências artificiais. Então, o que eu quero mostrar para vocês é fazer uma ferramenta como humanos não é simples, tá? Requer muitas etapas. Então, são vários agentes conversando entre si. E não é tão simples quanto algumas pessoas podem dizer que é. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui na etapa de contato, isso aqui no primeiro contato vai para um agente. E aqui, se for uma triagem de reunião, vai para outros agentes aqui. Então, agente aqui, agente aqui, agente aqui. Em cada mini fluxo desse, tem vários agentes. Então, aqui, ó, outro agente, outro agente, outro agente, outro agente, e aí vai. E esses agentes, isso é muito legal, porque cada um é especialista na sua atividade, e a partir disso você consegue ter um resultado muito melhor com inteligência artificial, tá? E por que eu tô falando isso também? Porque um cara, que foi esse daqui, Jean, ele entrou no Humanos, ele tem acesso a Humanos, né? Ele foi uma das pessoas que tem esse código de convite, e ele pediu pro Humanos dar os arquivos raiz, né? Ele deu o caminho da pasta aqui e o Humanos ele deu o código do tempo de execução da máquina virtual dele, né, do sandbox. Aí com isso ele conseguiu descobrir alguns prompts, ou pelo menos ele disse, né, e ele percebeu que era Claude Sonnet, que é um modelo, né, um modelo de inteligência artificial, que é o Sonnet, que estava sendo utilizado no Humanos. Eles utilizavam 29 ferramentas e era sem multiagente. E ele estava falando que ele utiliza essa ferramenta daqui, tá, que é uma ferramenta bem legal, é open source também. Open source quer dizer que todo mundo pode baixar ela de graça e utilizar. E que o código dela foi ofuscado e que ele usando essa técnica aqui de jailbreak, ele conseguiu descobrir qual era o prompt e ele disponibilizou aqui os prompts. E ele mostra aqui a execução de como foi no Manos deles, tá? Alguns comentários aqui é que a gente já sabia que era Sonnet 3.5, né, que estava sendo utilizado no Manos, isso não era segredo para ninguém. E ele disse aqui que tem 29 ferramentas. Eu acho que essa informação aqui tá correta, tá? Mas não tem muita gente. Isso aqui é falso, e até o próprio cofundador do Humanos veio a público, né, respondeu aqui, ele veio aqui embaixo, para comentar sobre isso, e eu achei bem interessante trazer isso aqui para vocês, que ele fala um pouco mais sobre como construir o Humanos, tá? Então ele fala aqui, eu sou o Pique do Humanos AI, o Pique, tá, pessoal? É esse cara daqui, do vídeo. Então, é esse cara daqui, tá? Eu sou Pique do Humanos AI, na verdade, não é tão complicado assim a forma que eles criaram Humanos. Veja, não é tão complicado para ele, né? Para réis mortais é bem complicado sim. O Sandbox, que é a máquina virtual, é diretamente acessível a cada usuário. E assim, outro ponto que eu queria comentar é que ele diz que não é tão complicado, é porque não é nenhuma ciência de foguete, tá? Mas é muito difícil colocar isso em prática e você ter bons resultados, no sentido de a IA, ela não alucinar enlouquecidamente e realmente conseguir trazer resultados que dá para usar na vida real, tá? Então, ele aqui, ele especifica como eles construíram, né? Então, cada sessão, ou seja, cada vez que o usuário entra lá e vai pedir alguma coisa para humanos, tem o seu próprio sandbox, que é a sua máquina virtual, completamente isolado de outras sessões. Então, o usuário ele pode entrar no sandbox diretamente pela interface do humanos. O código no sandbox é usado apenas para receber comandos de agentes, por isso ele fica apenas levemente ofuscado, que foi no caso aqui que ele disse que ficou ofuscado o uso do browser. Do browser use, né, que é a ferramenta. O design das ferramentas não é segredo, o design do espaço de ação do agente de humanos não é significativamente diferente das abordagens acadêmicas comuns e devido ao mecanismo RAG, as descrições das ferramentas que você obtém por meio do jailbreak variam entre diferentes tarefas, tá? RAG, se você não sabe, é basicamente informações que o aplicativo ele dá para humanos e que o humanos ele busca isso de forma dinâmica de acordo com o que ele precisa, tá? Então é basicamente um banco de conhecimento que o humanos ele pode se alimentar dependendo do contexto que foi solicitado para ele, tá? O que ele quer dizer aqui com isso, né? As descrições das ferramentas que você obtém por meio de jailbreak variam entre diferentes tarefas. Então, o que ele está querendo dizer é que
O que ele conseguiu aqui sobre o prompt do Manus é falso, tá? Porque a implementação multi-agente é um dos principais recursos do Manus. Então já quebrou aquele ponto, né? Ao enviar mensagens para o Manus, você se comunica apenas com o agente executor, que por si só não conhece os detalhes do conhecimento planejador ou dos outros agentes. Isso realmente ajuda a controlar o comprimento do contexto. E é por isso que os prompts obtidos por meio do jailbreak são, em sua maioria, alucinações. E foi legal eu ter dado esse contexto do DeFi para vocês, porque, por exemplo, isso aqui é o nosso multi-agente, né? O nosso agente de suporte no WhatsApp. Então, quando a pessoa entra em contato pela primeira vez, a pessoa vai entrar em contato aqui, com esse agente. Ela não vai ter acesso aos outros agentes. E você percebe que esse agente aqui não tem acesso às outras inteligências artificiais. Ele não tem. Ele pode até entender como funciona, se eu colocar ele para entender assim, que tipo, tem várias etapas, o que é que ele pode fazer e tudo mais. Só que ele não tem acesso. Então, no momento que você pergunta uma coisa, por exemplo, eu quero saber sobre o seu agente de comercial, ele vai supor, tá certo? Porque as inteligências artificiais, geralmente, elas não se negam a fazer uma atividade. Então, ela vai simplesmente supor o que eu escrevi no outro agente, só que ela não sabe, tá? Então, a informação que a pessoa trouxe sobre os prompts do Manus são falsas por conta disso. Porque o agente simplesmente não tem a informação. Eles não se comunicam entre si a nível de prompt. Eles se comunicam a nível de resultado. E às vezes nem isso, tá? Então, por exemplo, essa inteligência artificial aqui, ela busca os horários no API, ela... Nesse mesmo fluxo aqui, a gente tem essa outra inteligência artificial de agendamento, certo? Essa inteligência artificial de agendamento, ela não tem acesso ao prompt de horários. Ela tem somente acesso ao resultado, tá? Então, isso é muito diferente. Ela pode supor qual é o prompt, mas ela não sabe efetivamente o que é que está sendo dito. E aqui ele diz, né, nós usamos o código aberto, sim, do Browseruse, e muitas outras tecnologias de código aberto, e ele diz que eles vão abrir algumas coisas do código dele em open source no futuro, só que veja, tem muita gente animada com isso, eu não estou necessariamente muito animado com isso, porque eu não sei qual é o em breve dele, né, e no mundo de inteligência artificial, 6 meses é um século. Então, no momento que eles abrirem isso aqui para open source, já pode ser muito ultrapassado, tá? Então, não vamos nos animar ainda, porque eles ainda não liberaram. E ele diz aqui, não há necessidade de pressa. Nossa equipe sempre teve uma tradução de código aberto, e eu, pessoalmente, tenho compartilhado meus modelos pós-treinados no Hugging Face. Estaremos disponibilizando código aberto para algumas coisas boas no futuro próximo, tá? E ele até mostra aqui, exatamente aqui nesse link, que ele tem esse modelo que ele pré-treinou, tá? Para fazer, se eu não me engano, esse daqui, ele disse em outro tweet, que ele treinou esse daqui, esse modelo, para ser o planejador. Então, quando a gente entra aqui no Manus e a gente vê a atividade de planejamento, deixa eu ver. Enfim, não achei aqui não, mas eu lembro que eu mostrei para vocês que ele faz checklist. Então, esse checklist ele é alimentado por essa inteligência artificial aqui. Então, eles usam um conjunto de várias inteligências artificiais no modelo multi-agente, que provavelmente é muito maior do que isso daqui, tá? Para estar conseguindo fazer essas respostas de forma muito assertiva. E aqui, outro comentário que ele fez, que eu achei muito legal, é que o Manus ele não usa MCP, tá? Se você não sabe o que é MCP, MCP é uma tecnologia muito legal, que é basicamente, de forma muito simplista, tá? MCP é como você colocar uma automação na sua inteligência artificial. Então, basicamente, você consegue pedir para a inteligência artificial fazer coisas em outros aplicativos a partir disso, porque é como se ela estivesse conectada com outros aplicativos, tá? Ela não usa MCP e eles se inspiraram pelo trabalho dessa pessoa aqui, que é esse trabalho daqui, tá? Que ele fala sobre como você fazer agentes melhores, basicamente, tá? E ele fala aqui que, a partir desse trabalho, eles não executaram totalmente o Code Act, que isso aqui é um agente que eles colocam nesse trabalho daqui, tá? Que você pode ler. E esse trabalho, ele teve 3 insights cruciais, né? Que foi o fazer código não é o objetivo final, mas é uma abordagem universal para resolver problemas gerais. Isso aqui é muito legal, vou fazer comentário sobre isso aqui também. E como LLMs são excelentes em código, faz sentido que os agentes executem tarefas que mais se alinham com a sua distribuição de treinamento, que é código, tá? E essa abordagem reduz significativamente o comprimento de contexto e permite a composição de operações complexas. E esses 2 pontos aqui, eu acho que reforça muito um ponto sobre o Grok, tá? Que é a inteligência artificial que eu tenho mais utilizado, porque tá gratuita, ele é muito boa, que os próprios pesquisadores, deixa eu traduzir aqui para o português, os pesquisadores do Grok, né, do Grok 3, disseram que treinaram as habilidades de raciocínio do Grok 3 apenas em problemas de matemática e problemas de código competitivo, mas observaram que o Grok 3 conseguiu aplicar o que aprendeu em uma variedade de usos de caso, incluindo raciocínio, por exemplo, criando jogos. O Grok, você pode acessar aqui o grok.com e você faz uma conta, eu acho que é sua própria conta do X,
você consegue aqui, você tem acesso ilimitado, você tem um modo de pensar, tem um modo de fazer pesquisa na internet e no Twitter. E se você tiver uma conta no Twitter, você vem aqui na aba da esquerda, você tem Grok, tá? Então você também consegue estar acessando aí livremente. E se você se perguntou o que é essa pesquisa daqui, eu pedi pro Grok resumir pra gente, né? Como se a gente soubesse muito pouco de IA, e ele resume aqui que eu achei muito legal. E ele diz que essa pesquisa aqui, que eles usaram para moldar a ideia do Humanos, e é da seguinte forma: imagine que modelos de inteligência artificial IA, como os que conversam com a gente, são como assistentes super inteligentes. Normalmente esses modelos recebem instruções e respondem com texto ou formatos como JSON. JSON é uma forma de organizar dados, tá? Não é uma linguagem, é só uma forma de você estruturar dados de uma forma legível para uma máquina, tá? Mas esse artigo propõe fazer algo diferente. Fazer a inteligência artificial gerar códigos em Python que ela mesma pode executar como se fosse programador. Isso é chamado de Code Act, né? Que é o que ele cita aqui, que eles não adaptaram totalmente o Code Act, mas eles conseguiram ter alguns insights a partir disso. E com o Code Act, a IA pode usar ferramentas prontas do Python, como bibliotecas que já existem, corrigir erros sozinhas e resolver problemas mais complicados, como controlar robôs ou fazer cálculos complexos. Tudo em várias etapas de conversa. Então, o uso do Humanos é exatamente assim, tá? Quando a gente... Deixa eu até abrir aqui, acho que é mais fácil. Quando a gente clica aqui num ambiente do Humanos, tá vendo que ele vai executando em várias etapas, e as etapas estão rodando aqui do lado. É exatamente isso que ele está falando, tá? Os pesquisadores testaram isso com 17 modelos de IA e viram que o Code Act funciona melhor, até 20% melhor, né, do que os métodos tradicionais, que geralmente são Chain of Thought, tá? Que é basicamente uma linha de raciocínio que a IA tem que seguir, que é exatamente como eu geralmente atuo com os meus agentes, tá? Eles também criaram um assistente chamado Code Act Agent, treinado com muitos exemplos de conversas e códigos para ajudar em tarefas reais, como treinar modelos ou organizar dados, falando com o agente em linguagem normal. Resumindo, é como dar à IA uma caixa de ferramentas mais poderosas e ensinar ela a usar sozinha. E é exatamente assim que o Humanos foi construído, tá? Então, o cofundador, que é o Pic, ele mostrou pra gente várias coisas de como funciona o Humanos. Ele mostrou esse artigo, né, que basicamente inspirou totalmente o uso e a criação do Humanos, que inclusive foi a mesma lógica que eles usaram para treinar o Grok. E isso daqui é uma revolução muito grande. Infelizmente a gente ainda não tem acesso. Eu acho que se eu for fazer outro vídeo sobre Humanos, é só quando eu tiver acesso, propriamente dito. Não tem mais muito o que ser dito, mas Humanos, ele se destaca exatamente por conta disso, porque ele é um agente que consegue ativar vários outros agentes. Ele aprendeu a fazer isso, sabe? E ele foi treinado com modelos que fizeram fine tuning para ele ser mais esperto naquilo que ele faz de uma forma mais barata, mas ele também usa modelos mais tradicionais aí, né, como o Sonnet 3.5. Então isso aqui é um trabalho muito grande, tá? É uma ferramenta super legal, que tem muito a adicionar no nosso dia a dia do trabalho. Eu tô super ansioso para usar Humanos, eu imagino que você também, né? E é isso, essas são as notícias que eu queria trazer aqui do Humanos. Se você quiser conversar um pouco mais sobre IA, tem o nosso grupo do WhatsApp aqui na descrição, tá? Você pode estar entrando nele gratuitamente pra gente estar conversando. Se você gostou desse vídeo, dessas notícias que eu trouxe aqui pra você do Humanos, dá o seu like aí, dá o seu joinha, ajuda muito, se inscreva. Vou estar trazendo muito conteúdo aqui sobre inteligência artificial, esse é só o começo. Vou estar trazendo também como você efetivamente criar agentes de uma forma muito simples, tá? Para realmente todo mundo conseguir entender e aplicar no seu dia a dia do trabalho e quem sabe você ganhar algum dinheiro com isso, tá? Forte abraço e até a próxima.